Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e na aula de hoje então eu vou ensinar para vocês como fazer essa linda peça de cozinha, que é uma peça bastante vendável, super fácil de fazer e vocês não vão precisar nem molde nem ferramenta específica nenhuma, totalmente manual, tá, gente? Então quem quiser aprender a fazer esse pote aqui, é só ficar no vídeo até o final. E se gostarem, não esqueça de deixar o seu like, também compartilhar com seus amigos, tá, gente? E vou deixar aqui abaixo na descrição também o link das outras plataformas, onde eu entrego bastante conteúdos rápidos e fáceis de fazer, principalmente para quem está iniciando na área do biscuit, tá bom, gente? Então, bora lá? Então, gente, antes de começar a nossa aula, eu vou passar para vocês o que a gente vai precisar para fazer esse pote. Então, aqui eu vou utilizar um vidro desses de conserva que a gente compra, vem qualquer tipo de conserva, pepino, então um vidro pequeno, tá? Então, a gente vai precisar também de uma bola de isopor de 75 milímetros. Aqui nessa bola aqui, vocês vão recortar bem nessa marcaçãozinha aqui, com estilete, vocês vêm cortando toda a volta, que vai ficar duas metades. Então, com uma bola dessa aqui, vocês vão poder fazer 2 vidros, tá? Aqui ela vai ficar assim, ó, pela metade, 75 milímetros, então. Aqui vocês vão dar uma lixada para deixar ela parelhinha, para ficar melhor para colar na tampa. Os de massa que a gente vai ocupar são só 4 cores. O verde, o amarelo, o branco e o vermelho. Aqui eu vou utilizar a massa caseira, que eu mesma fiz, já ensinei o passo a passo para vocês, que já tá aí no canal, vai ficar aqui na descrição o link desse vídeo, para que quem não aprendeu ainda, quem não quiser aprender, é só entrar lá, tá, gente? Mas vocês podem utilizar qualquer massa que vocês tiverem aí. Eu uso a massa caseira e também compro massa pronta. E gosto das duas. Então, aqui na tampa, depois de lixar dessa parte, vocês vão passar cola branca desse lado e aqui também. Quem tiver o secador de cabelo, pode secar um pouco antes de colocar aqui, dar uma secadinha na tampa e aqui na cola, que daí ela vai tirar a umidade da cola e vai secar mais rápido. Daí vocês vão colar aqui em cima, que ela vai dar bem no tamanho certo da tampa desse pote, ó. E assim vocês vão deixar secando de um dia para outro, para secar bem ficar bem coladinho aqui esse isopor. Então aqui eu já tenho uma tampa que eu já coloquei, já fiz com antecedência pra gente fazer a nossa peça de hoje. Ela já tá bem coladinha. Daí, com o estilete, eu vou dar o formato, eu vou tirar essa parte arredondada e vou deixar mais reto pra cima. Então, aqui vocês vêm recortando, tirando essa parte arredondada aqui toda. Então, assim vocês vão recortar daí esse formato. Vai ficar um conezinho aqui pra cima, que como a gente vai fazer uma espiga de milho, a parte de cima da espiga de milho, a gente tem que dar esse formato. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu já fiz esse aqui eu fiz com esse tipo de pote, um pote mais baixinho e mais largo. Daí ficou a tampa bem grande. Ele vai ficar com esse efeito aqui, tá, gente? Então, aqui vocês vão dar uma lixada agora aqui, tirar essas partes aqui de baixo e dar uma afinadinha na ponta. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, quem não tiver em mãos uma bola dessa de isopor, também pode utilizar qualquer pedaço de isopor que vocês quiserem, tiverem aí em casa. Daí só deixar nesse formatinho que dá super certo também, tá, gente? Então, aqui eu dei uma lixada, ele ficou bem nesse formatinho aqui, ó. Então, agora a gente vai abrir uma massa na cor amarela, que é a cor do milho, e a gente vai encapar essa tampa aqui. Pode ser uma massa bem fininha, gente, não precisa ser muito grossa, que é só mesmo para dar um fundo
aqui, porque depois a gente vai colocar os grãos de milho. Então, aqui eu já abri uma massa, pode ser bem fininha. Então, que ele vai ter que ficar nesse formato aqui, ó, tá, gente? Também eu queria mostrar pra vocês que eu tenho um vídeo aí no canal que eu ensinei a fazer o cozinheiro, que ele tem a tampa, o formato de abóbora, também fica bem legal, ó, gente. Quem não assistiu o vídeo, quiser lá aprender a fazer esse pote, é só clicar no link que vai ficar aqui abaixo na descrição. Então, vamos encapar essa tampa. Aqui vocês vão passar uma camada de cola branca, essa cola que vocês usam para biscuit mesmo. Passar em toda a extensão. Aqui, então, vou colocar a massa sobre, ó, e vamos dando bem o formatinho. Pode pegar na mão e aqui a gente vem puxando para encapar toda essa tampa. Se ficar alguma bolha de ar por baixo, vocês só vêm com uma agulha, fazem um furinho e tirem a bolha de ar. Porque como a gente está usando isopor, é bem fácil ficar bolhas de ar. Aqui vamos fechando, vamos cortar o excesso. Vocês não se preocupem muito com essa parte de encapar aqui. Não precisa ficar alisando muito, fazendo muito certinho. É só encapar mesmo. Pode ser de forma bem grosseira, porque depois vem os grãozinhos de milho aqui. E isso aqui não vai aparecer mesmo. Só vocês cuidem para fixar bem aqui, para depois não entrar a água quando for lavar e pode descolar essa tampa. Então, vocês só procurem vedar bem aqui embaixo, mas não precisa estar alisando muito. Vamos tirar esse excesso para depois não atrapalhar na hora de abrir e fechar, enquanto a gente estiver trabalhando aqui, ó. Essa parte aqui, ó, gente, daí vocês deixam secar um pouco. Como eu sempre digo, eu sempre repito e vou continuar repetindo, sempre respeitando o tempo de secagem. Então, essa parte aqui, que ficou uma bolha, ó. Essa parte aqui que vocês vão deixar secar um pouco. Então, eu já iniciei com essa parte, porque eu vou deixar secar um pouco para depois a gente colocar os grãos de milho. Ficou assim a tampa. Então, enquanto dá uma secada na tampa, a gente já vai começar a fazer a parte da frente. Vamos iniciar por essa parte aqui, que ela vai ter que estar um pouco seca na hora que a gente fizer essa parte aqui, tá, gente? Então, vamos começar por aqui. Então, para fazer esse pequeno rótulo aqui da frente, amarelinho, vocês vão abrir uma massa, pode deixá-la bem grossinha, não muito fininha. Aqui vocês vão cortar um círculo aqui com um cortador, vão fazer um círculo redondo. E aqui com um cortador menor que vocês cortaram, ó, vocês utilizam um menor, vocês vão só cortando as pontinhas assim, ó, toda a volta. Daí, vocês veem o tamanho do pote que vocês querem fazer. Vocês podem fazer um pouquinho maior, um pouco menor. Só que aqui a gente não vai utilizar esse molde de letras para fazer as letrinhas. Porque como esse rótulo é bem pequeno, a gente vai escrever só, tá? Então, olha aqui, ele fica muito pequeno, não vai dar pra gente colocar letrinhas. Daí, vocês vão cortando aqui toda a volta, até dar esse formato aqui, ó. Ó, ele ficou assim. Daí, vão ajeitando, deixa eu tirar mais um pedacinho aqui, ó. Vocês deixam mais alongado pra dar pra escrever aqui pipoca. Ó, ficou bem assim. Então, aqui vocês deixam secando pra depois a gente poder escrever. A massa tem que estar seca quando a gente for escrever aqui. Então, vamos deixar secando. Então, para fazer o nosso baldinho de pipoca que tem aqui na frente, aqui eu abri uma massa vermelha, não com a espessura não muito fina, ó. Um pouquinho grossa, mas também não exagerado. Aqui eu vou fazer uma marcação de um quadrado, daí vocês medem na frente do pote que vocês vão colocar, mais ou menos o tamanho que vocês vão querer. Aqui eu vou só fazer uma marcação, mas depois a gente pode acertar. Pegar um quadrado aqui, ó. Então, aqui vocês vêm com a tesoura, aqui eu fiz só a marcação, vou vir com a tesoura, vou acertar esse quadrado, daí eu vou colocar na frente do vidro, vocês coloquem na frente do vidro que vocês vão usar
para ir vendo o tamanho que vocês vão deixar, tá, gente? Isso aqui é só para iniciar mesmo. Aqui vamos pegar o vidro, vamos posicionar aqui na frente e daí vocês vão ver o tamanho. Vou botar ele assim, ó. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais largo que outro. Ó, a altura aqui já tá boa, ó. A gente não vai precisar tirar nada da altura, ó. Vocês notam que ele vai ficar aqui. Daí, vocês fazem ele mais alongado do que o tamanho que vocês vão querer. Porque aqui em cima a gente vai colocar pipoca. As pipocas vão ficar grudadas aqui. E o tamanho desse potinho de pipocas aqui vai diminuir. Ele vai ficar mais para baixo, porque aqui a gente vai preencher com pipocas. Então, aqui o quadradinho que eu fiz, eu achei que tá um tamanho bom. Eu vou recortar aqui e depois eu passo as medidas para vocês. Então, ele tá quadradinho aqui, vocês vão pegar, tirar uma parte de baixo, tirar um pedacinho ali, mais ou menos 1 centímetro. Chego lá em cima sem tirar nada. A mesma coisa do outro lado. Não tira nada aqui em cima e mais ou menos 1 centímetro lá embaixo. Para ele ficar assim, bem no formato de um baldinho mesmo. Então, esse tamanho aqui já vai estar bom. Eu tirei só uma pontinha. Vocês notem que ele ficou alongado, ele poderia ser mais baixo. Mas, como eu falei, é pra gente colocar depois as pipocas ali em cima. Então, aqui ele ficou com 7 centímetros, 2 de altura. Ficou com 8 centímetros em cima e 6 centímetros embaixo. Ficou 2 centímetros a mais aqui em cima. Então, depois que vocês recortarem, ver o tamanho certo que vocês querem, vocês vão deixar secar um pouco, não secar muito, só para criar uma casquinha dos dois lados e deixar que ele dê uma encolhida, tá, gente? Daí ele vai ficar mais fácil pra gente colar no pote. E ele vai dar já uma encolhida. Eu não vou poder deixar secar, eu vou ter que colar assim, porque pra gente não perder tempo no vídeo, tá? Então, aqui tá já prontinho a nossa parte, vamos fazer a colagem. Para fazer a colagem, vocês têm que certificar que o pote tá bem limpo. Vocês lavem ele bem, depois com um paninho bem limpo, vocês passem um álcool para tirar qualquer vestígio de gordura, qualquer sujeirinha que tenha ficado, tá? Depois de ter secado por alguns minutos, a gente vai iniciar a colagem. Então, daí vocês vão olhar essa marcaçãozinha que tem do lado do vidro, tem de um lado e de outro. Vocês vão olhar bem no meio para fazer uma marcação para a gente colocar essa parte entre essas duas marcações. Aqui eu vou botar só um pouquinho de cola aqui, só para mim marcar o meio aqui onde eu vou colar. Então, aqui eu vou passar cola em toda a parte, daí vocês deixam secar principalmente a parte de trás, deixar mais sequinha. Aqui vocês vêm passando daí a cola. Pode ser essa cola branca mesmo, que vocês usam para fazer o biscuit ali. Daí eu só vou ensinar vocês como vocês fazerem para depois não ter perigo de descolar, tá, gente? Vamos passar então cola em toda a extensão. Ali eu vou posicionar bem onde eu botei aquele pouquinho de cola ali para fazer a marcação, ó. Vou colocar então essa parte bem ali no meio, ó. Coloco aqui, vejo que tá bem centralizado e aqui eu já vou colocar, ó. Começo apertando aqui do meio para as laterais, para evitar bolhas de ar na parte de baixo. Daí, feito isso, vocês vão levar para frente do ventilador, do secador de cabelo, aliás, e aqui vocês vão, na frente do secador, vocês vão apertando bem as beiradinhas aqui, ó, para vedar bem essa massa aqui, para depois não entrar água quando for lavado. Vocês vêm, então, na frente do secador e fazendo isso aqui, ó. E já vão deixando ele de forma mais arredondada. Aqui vocês vão vedando bem. Que o segredo, gente, para não descolar tanto em caneca quanto pote, é vedar bem. Se tiver bem vedada, a cola, se vocês usar cola branca e vedar bem, ele não vai descolar igual.
Claro que com o tempo, a gente nunca sabe, o tempo tem, tudo tem vida útil, né? Então, mas eu trabalho há anos, faço esses potes e eu nunca tive problemas, fazendo sempre esse mesmo método, vedando sempre as laterais e aí não vai infiltrar nem um pouquinho de água aqui por baixo, que é a água que umedece por baixo, faz com que descole, tá, gente? Então, aqui já dei uma secada ali na frente do secador, arredondei toda a voltinha aqui, deixei mais formato arredondado. Aqui eu abri um pedaço de massa branca, então, que eu vou recortar 4 tirinhas daqui. Daí, com estilete mesmo, vocês podem cortar, daí vocês procurem cortar as 4 tirinhas, tudo da mesma largura, tá, gente? Então, aqui recortei 4 tirinhas da mesma espessura. Vamos fazer a colagem. Vocês vão colocar 2 nas laterais. Uma em cada lateral. Daí, vocês já vão fazendo a marcaçãozinha. Se vocês quiserem marcar com a reguinha para ir bem retinho, vocês podem marcar também. Passei a cola aqui nos dois, nas 4 partes, e vamos colocar, ó, bem simples, segura lá em cima e puxa aqui pra baixo. Ajeita direitinho, do outro lado também. Aqui com estilete eu vou cortar essa partezinha, deixar bem um acabamento bem bonitinho. Vão cortando. Então, aqui, caso alguma listinha dessa não ficar meio tortinho, vocês vêm com o estilete ou uma reguinha e só empurrar assim, ó, daí vocês vão deixar bem retinho. Esse aqui ficou um pouquinho tortinho. No colar ele ficou, já acertamos aqui, ó, tá, gente? É bem fácil, vocês só fazer isso aqui, ó, vocês vão deixar bem retinho. Então, para fazer as pipocas, é bem simples, gente. Eu baixei um pouquinho a câmera aqui, porque eu quero mostrar bem para vocês. Vocês peguem um pedaço de massa branca, vão pegando os pedacinhos assim, ó, e só fazendo isso aqui, ó, esse movimento. Ó. E larga. Vai sair várias pipocas, todo de formatos diferentes, ó. Ó, bem, fica muito igual pipoca. Só pega o pedacinho de massa, pode pegar uns menores, outros maiores, e fazem isso aqui, ó. Se grudar nos dedos, não tem problema, continuem fazendo mesmo assim. É bem simples de fazer essas pipocas, ó. E fica bem realista. Então, assim, vocês vão fazer bastante. Quanto mais vocês colocar, mais bonito vai ficar a peça, tá, gente? Então, aqui eu vou fazendo, eu vou dar uma aceleradinha aqui pra gente não perder tempo nas pipocas, mas é assim que vocês vão fazendo. É bem rapidinho, vocês fazem um monte de pipocas. Então, aqui já fiz uma quantidade de pipoca que eu acho que vai dar. Vamos iniciar a colagem. Daí, vocês vão começar aqui em cima, ó. Vão passar um pouco de cola. Aqui, vocês podem colocar um pouco no vidro também, ó. Um pouquinho pra fora aqui. Então, a gente vai primeiro começar aqui, ó. Por cima. E vamos aplicando essas pipoquinhas aqui, ó. Vamos colocar uma carreira aqui. Daí, com um palitinho mesmo, vocês vêm pegando as pipoquinhas para não desmanchar elas. E daí, é bom que vocês coloquem as pipocas com a massa ainda molhada. Que daí, vocês vão poder ajeitar elas direitinho. Vão colocando aqui, ó. Um palitinho bem fácil, ó, gente. Colocar umas mais para cima, tá mais altinho aqui, ó.
vocês vão empurrando com o palitinho mesmo, ó. Que depois a gente vai sobrepondo, não vai aparecer. Vamos colocar a primeira carreira aqui em cima. Bem assim, ó. Depois de preencher aqui toda essa parte de cima, vocês comecem a passar cola e aqui a gente vai descendo essas pipocas. Que a gente vai pegar um pedaço aqui do potinho da pipoca, ó. Que a gente vai descendo, seguindo a colagem. Sempre colocando cola, gente, um pouquinho de cola, para ficar bem fixa essa pipoca, para depois não cair. Ó, gente, eu acho que aqui já tá bom nessa altura. Vou colocar mais umas duas aqui em cima e já vai ficar pronta nossas pipoquinhas. Ó, ficou assim, gente. Aqui sobrou umas pipocas, vamos aproveitar essa massa e vamos guardar, não dá para perder. Aqui as pipocas ficaram bem gordinhas, porque a massa ainda tá molhada. Porque depois de seca, ela vai diminuir, ó. Ela vai ficar um pouquinho menor. Então, aqui agora a gente vai fazer uns pontinhos amarelo, que é a parte do milhozinho que fica aparecendo. Então, a gente vai fazer só uns pontinhos amarelo com tinta PVA e a pontinha de um palito. Então, a gente só vai molhar a pontinha do palito aqui, nessa tinta, e vão fazer alguns pontinhos, que é as sementinhas. Daí, vocês fazem uns pontinhos aleatórios aqui, ó. Só para dar aquele efeito de pipoca. Pega as partes mais fundinhas, ó, e vão fazendo esses pontinhos. Aqui, feito todos os pontinhos, ficou assim, ó, pessoal. Então, aqui a gente já pode colocar o nosso rótulo aqui na frente. Esse aqui ainda não tá seco, não secou muito, mas eu vou tentar escrever nele, mas não sei se eu vou conseguir. Vamos tentar. Daí, vocês podem utilizar essas canetas Bic escrita fina aqui, ó, que fica bom, aceita verniz e não vai sair, não vai manchar, tá, gente? Ou também, se vocês quiserem, pode usar um marcador de CD para escrever, que também fica bom, mas sempre com a peça, com essa partezinha já bem seca. Eu vou tentar fazer aqui, não sei se eu vou conseguir, vamos ver se não der, daí vocês já ficam sabendo. Então, vocês peguem, como ele é mais alongado, vocês vão pegar aqui nessa parte mais alongada. Ó, gente, ele não ficou, não deu para fazer muito bem, mas deu um bom resultado. Aqui vamos passar um pouquinho de cola atrás e já vamos colar então aqui na frente e deixar essa parte da frente já prontinha. Então, a nossa parte da frente prontinha, já vamos então dar sequência à nossa espiga de milho da parte da tampa, tá, gente? Aqui, para fazer as carreirinhas de milho, a gente vai precisar mais ou menos 5,5 gramas a 6 gramas de massa. Então, vocês vão fazer vários rolinhos com essa medida de massa. Daí, vocês vão medindo mais ou menos do tamanho da tampa. Mais ou menos aqui, ó, vocês vão medindo que dá mais ou menos esse tamanho. Vai ser o comprimento que vocês vão ter que fazer. Então, aqui fazem vários rolinhos, mais largo embaixo e vão afinando na parte de cima. Ele vai ficar assim, ó, bem como tá aqui. E aqui vocês vão pegar, colocar em cima do dedo. Vão pegar aqui, ó, coloca em cima do dedo e vocês vão fazendo essa marcaçãozinha, de um lado ao outro. Daí, vocês comecem com mais larguinhas marcações e quando chegar, indo para a parte de cima, vocês vão fazendo mais estreita, como se os milho fossem ficando menores lá para cima. Daí, vocês vão fazer isso aqui, ó. Cada rolinho, vocês vão fazer todas essas marcações.
e vamos aqui, já vamos diminuindo um pouco, ó, de um lado a outro. Aqui eu vou colocar em cima do dedo, aqui eu já vou diminuir, ó. Ó, gente, ele vai ficar bem assim, ó. Aqui vocês podem dar uma leve achatadinha, não apertem muito para não tirar a textura de milho mesmo, bem pouquinho. E aqui vocês vão pegar cada tirinha dessas e dar um empurrãozinho assim, ó. Que vai dar bem a carreirinha de milho, ó. Então, assim, vocês vão fazer várias, até a quantidade mais ou menos que vocês vão precisar para dar toda a volta na tampa. Então, aqui já fiz várias carreirinhas de milho, então a gente pode começar já, então, a colar aqui nessa tampa, tá, gente? Mas antes de a gente começar a colagem, eu queria fazer um convite a quem está assistindo o meu vídeo, que está aqui pela primeira vez no canal, que quer se inscrever aqui para receber os meus vídeos. Então, se inscrevam, ativem o sininho, que daí vocês vão receber as notificações do YouTube, cada vídeo novo que aqui é postado, tá, gente? E também queria agradecer toda a manifestação de carinho do pessoal ali no canal, nos comentários, pessoas maravilhosas, deixam comentários que me deixam muito emocionada, e eu sou muito grata a vocês por estarem inscritos no meu canal, por fazer parte do nosso canal aqui, tá, gente? Então, vamos começar a colagem. Então, quem ainda não é inscrito, já aproveita e já se inscreve aí. Então, vamos passar um pouquinho de cola. A gente vai começar colando aqui por baixo, na parte de baixo, e vai puxando pra cima. Que daí, o que sobrar aqui em cima, depois a gente vai fazer a imitação de palha. Então, aqui vão pegando um a um. Deixa eu começar pelos maiores. Aqui vocês não se preocupam com o acabamento, porque depois aqui a gente vai recortar ele. Acho que eu vou ter que botar no pote, vai ficar melhor para colar. Então, aqui vocês colhem uma carreira, vocês passem um pouquinho de cola aqui na lateral dessa carreirinha, que é para quando depois a massa secar, para não ficar separado. Vocês coloquem assim, daí vem com uma gravatinha, uma faquinha, o que vocês tiverem aí, ó, e vão dar uma pressionadinha para deixar bem juntinho cada carreirinha. Vão ajeitando, vamos colocar mais outra. Vocês comecem aqui de baixo, que depois aqui a gente vai recortar ainda. Esqueci de botar um pouquinho de cola aqui, ó. Vocês sempre colocam no meio, que fica melhor. Que depois ele vai, para não, depois de secar a massa, ele pode depois separar. Então, é melhor que coloque um pouquinho de cola. Vocês podem ir dando uma pressionadinha, uma alisadinha. Daí, aqui vai acontecer que essa parte aqui, como é mais larga embaixo e em cima mais estreita, vocês vão ter que ir afinando um pouquinho aqui. E quando faltar, vocês vão colocar só um pedaço. Pegue uma carreirinha dessa, afinem na ponta. Vou mostrar aqui para vocês. Daí, cada 3 ou 4 carreiras, vocês vão ter que fazer isso para equilibrar o tamanho. Coloque só um pouquinho, ó, só um pedaço, que vocês vão apertar para fechar toda a volta. Se vocês colocarem só assim inteiro, vai ficar espaços que vocês não vão conseguir preencher. Então, assim, vocês vão fazendo toda a volta aqui dessa tampa, colocando um a um, começando por baixo, vão subindo, que vão subindo. Aqui em cima vocês podem dar uma afinadinha, vão puxando para cima. Grudem bem aqui para depois não separar. Daí, vocês podem vir com uma ferramentinha que vocês tiverem, vão unindo bem, dão uma alisadinha para deixar o grão do milho bem arredondadinho. Se precisar, dão mais uma retocada aqui na divisória dos milhos. E assim vão fazendo toda a volta.
Então, eu queria dizer para você, gente, essa peça é uma peça super fácil de fazer, vocês não vão ter dificuldade, porém, é uma peça bastante trabalhosa. Então, vocês têm que cobrar um pouco mais do que potes que vocês fazem com modelos mais comuns, porque ela é simples de fazer, porém trabalhosa. Vai exigir um pouco de paciência. Então, vocês têm que valorizar o trabalho de vocês e têm que cobrar. Então, aqui colocando a última carreirinha de milho, a gente vai dar uma ajeitadinha em todos esses grãozinhos aqui, ó. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Vamos dar uma pressionada. Vamos ajeitar para deixar mais ou menos parelhinho. Dá uma suavizada, uma apertadinha bem suave, nada forte para não estragar. Não estragar os grãozinhos de milho. Aqui eu vou passar um pouquinho de creme na ponta dos dedos, que aqui eu vou puxar, ó, essa parte aqui, ó. Um pouquinho de creme para ele ficar, para a massa ficar bem molinha. Isso aqui vocês têm que fazer ainda quando a massa ainda tá bem mole, que vocês podem alisar, ó. Vamos fazer isso aqui. E aqui vocês vão dar uma giradinha aqui, vão tirar, pode rasgar, ó. Bem assim. Aqui vou pegar com uma faquinha, fazer umas marcaçõezinhas. Bem suave. Puxando pra cima, que aqui é pra finalizar a parte de cima, então. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Com calma. Pode puxar. Esse aqui vai ficar, depois com a pintura, ele vai ficar tipo aquela palha que não é palha, parece uns cabelinhos que o milho tem uns fiozinhos. Ó, agora aqui eu vou puxar, dar uma giradinha e rasgo. Vocês podem dobrar assim, ó, tá pronta a parte de cima. Aqui embaixo, então, pra gente fazer um acabamento, então, com a ponta do polegar aqui, vocês vão dar uma pressionada, deixar mais arredondadinho assim, porque depois a gente vai botar o verde, ele não pode ficar alto assim, ó. Vocês não se preocupem se amassar aqui um pouquinho embaixo, que depois vem o verde e não vai aparecer. Pode apertar aqui. E aqui embaixo a gente vai recortar, tirar esse excesso aqui. Vamos deixar bem arrematadinho, ó. Toda a volta. Dou uma arredondadinha aqui, ó, nessa parte. Que também não vai aparecer. Aqui vocês podem apertar um pouquinho. Agora, vocês vem com uma faquinha aqui e vamos emparelhar essa parte de baixo. Tirar esse excesso aqui fora, ó. Vão tirando, deixar bem parelhinho. Depois de tirar todos esses pedacinhos, aqui esse excesso, vocês passam um pouquinho de creme na mão de novo e vão arredondando. Agora, vocês não precisam mais recortar, só vão procurar deixar o quanto mais lisinho, melhor aqui, para depois as folhas... Quando a gente colocar a parte verde aqui, ela não vai ficar alto, não vai ficar saliente, porque daqui a gente vai deixar secar agora, no mínimo umas 12 horas, porque para colar as folhas aqui, a gente vai precisar segurar nessa parte, e se tiver molhada, estraga todos os grãos de milho, tá, gente? Então, aqui vamos aguardar secar umas 12 horas no mínimo, pra gente vir com o verde, então, e pra finalizar a peça, tá bom, gente? Então, até daqui um pouquinho. Então, aqui já deixei dar uma secada nessa peça, ainda tá bem molhadinha, vocês deixam de um dia pro outro. Mas vai dar pra gente dar sequência, então, na aula de hoje. Aqui eu vou utilizar o giz pastel
para pintar esses grãos de milho. Eu vou utilizar o laranja bem escuro e o marrom. Aqui eu vou tirar com estilete, eu vou tirar vou cortar o pozinho, que ele fica mais fácil pra gente utilizar ele. Então, aqui vocês tiram um pouquinho do pozinho, do laranja e do marrom. Marrom vocês podem tirar só um pouquinho, porque a gente não vai usar muito mesmo. Daí, com um pincelzinho, com cerda bem macia, para não danificar a nossa peça, a gente vem passando, né, nessas partes mais profundinhas aqui, tá, gente? Então, vamos começar a passar. Vocês não se preocupem em se passar aqui em cima a pintura, porque depois a gente vai limpar. Vocês dão bastante ênfase aqui, ó, nessas marcaçõezinhas. Daí vocês coloquem um pouco lá, um pouco cá, vão fazendo de acordo que vocês vão vendo que tá ficando bonito, ó. Então, assim, eu vou fazer em toda a volta isso aqui. Pode deixar bem fortinho, porque depois a gente vai limpar. Como ele tá molhado, ele tá pegando mais fácil. Tá ficando forte demais aqui, ó. Por isso que o ideal é que esteja bem seco. Ele apenas criou uma camadinha aqui na secagem, mas ainda não tá bom pra pintura. Fazer, então, em toda a volta isso aqui. Então, aqui eu passei em toda a volta. Agora, eu vou vir com marrom e vamos misturar um pouquinho nesse laranja, ó. Pra não ficar tão escuro. E vamos passar aqui nessa parte que a gente fez uma texturazinha. Vamos passar aqui em cima, pra dar o efeito de palha, tá, gente? Daí eu queria só lembrar pra vocês, se vocês quiserem fazer também essa pintura com tinta PVA, vocês podem fazer também. Mesma coisa, só deixem a tinta bem fininha, misture um pouco de água para não deixá-la muito grossa. Deixa ela bem, uma tinta bem aguadinha. Se vocês quiserem dar umas pinceladas de marrom em algumas partezinhas, também pode dar, ó. Só em algumas partes. Então, feito isso, agora vocês vão vir com um paninho, pode ser bem pequeno, um pano umedecido, e vamos passando em todo o milho assim, ó. Vamos tirando, limpando, que ele vai dar uma clareada e vai ficar escuro, só aquelas partes mais profundas ali vai ficar escurinho. Vamos passando, dá o efeito de luz nos milhos. Ele fica bem realista, gente, os milhos, ó. Com essa pintura e feito dessa maneira. Vamos passar em todo, até aqui em cima vocês podem passar, ó. Ele vai tirar o excesso da pintura e vai ficar só o que tem que ficar mesmo. Então, assim ficou o nosso milho. Então, pro verde do milho, aqui eu vou misturar um pouco de massinha amarela junto, porque eu quero um tom bem mais claro. E eu já misturei aqui um pouquinho de branco também. Vou misturar bem para deixar um tom de verde bem clarinho, que depois a gente vai fazer a pintura, ele vai ficar mais escuro. Então, aqui vamos sovar bem, misturar bem esse tom de massa amarelo junto com o verde. Aqui a gente vai abrir essa massa. Aqui já abri a massa verde, eu vou recortar duas tiras, uma um pouco mais larga e outra um pouco mais estreita, tá, gente? Vou recortar aqui. Ó, vou deixar uma mais estreita e uma um pouquinho mais larga, para ficar umas folhas mais longas e outras mais curtas. Nada muito certinho, vocês não precisam medir nada. Cortem as tiras assim, e daí essas tiras aqui vocês vão fazer tudo em triângulos. A gente vai recortar tudo em formato de triângulos. Pode ser uns mais largos, outros mais fininhos, mais estreitos.
aqui todos já recortado em forma de triângulo. A gente vai fazer uma textura nele de imitação, imitando palha. Aqui eu vou utilizar para fazer a textura a própria palha do milho, ó. Aqui eu tenho uma folha já seca, que daí eu vou passar tudo aqui, que vai ficar com essa textura mesmo de milho. Daí aqui eu vou pegando uma a uma e coloco aqui em cima e aqui nas laterais eu vou pressionar com os dedos mesmo, vou dar uma afinada nas pontinhas, sempre pressionando aqui, para dar a textura de milho, da textura da palha do milho, ó, fica bem igualzinho. E só na pontinha aqui também eu vou dar uma pressionadinha, bem pouquinho, para não desmanchar essa que a gente fez. Ó, vai ficar bem leve do outro lado. O importante é que esse lado que fica inteiro tem que ficar bem marcante essa textura. Caso vocês não tenham essa palha de milho aqui, vocês só dão uma pressionadinha na folha, nas laterais, só para não deixar esse aspecto de recorte quadradinho. Daí vocês podem vir com estilete mesmo e fazer marcaçõezinhas assim, ó. Também ela fica bem igual. Daí só dá mais trabalho, mas o efeito vai ficar o mesmo. Então, com o estilete ou com aquele marcadorzinho, eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Ó, ele vai ficar bem igual, tá? Então, dessas duas maneiras, vocês podem fazer. Então, aqui eu vou fazer em todos, daí a gente já vem com a colagem. Então, aqui fiz a textura já em todas as folhinhas, vamos começar a colagem. Aqui vocês vão colocar cola aqui nessa parte de baixo. Vocês, a princípio, coloquem só aqui, bem embaixo aqui, ó, e um pedacinho aqui. Depois, se precisar de colar mais algum pouquinho lá pra cima, vocês vêm colocando um pouquinho mais de cola. Aqui vocês vão pegar folha por folha, pode pegar umas mais largas, outras mais estreitinha, e vocês deixam um pedacinho pra baixo da tampa, ó, que depois aqui a gente vai virar e recortar. Daí vocês vão colocando assim toda a volta, com bastante paciência. Ó, passa um pouquinho de cola. Aqui eu já vou botar uma mais estreitinha, deixando um pedacinho para baixo. Aqui não vai ficar colado, depois a gente vai ajeitando ali em cima. Então, assim a gente vai fazer em toda a volta. Então, aqui terminando de colocar todas as folhas, vocês notem aqui eu coloquei umas sobre as outras. Vocês colocam quantas folhas vocês quiserem. Como a gente não passou cola em cima, ela vai ficar assim, ó. Tá, gente? Então, aqui vocês vão pegar das folhas que vocês querem mais pra cima, vocês coloquem um pouquinho de cola e coloquem pra cima. Outras vocês querem deixar um pouquinho mais para baixo, vocês deixam para baixo. Vão só ajeitando. Na altura que vocês quiserem que fiquem as folhas. Aqui, essa aqui ficou bem caída, eu vou passar um pouquinho mais de cola. Pode passar na folha que fica melhor. Vamos dar uma pressionadinha. Aqui a gente vai levantando cada folhinha, ó. Então, aqui eu levantei cada folhinha, com a palma da mão aqui, eu vou dar uma pressionadinha em toda a volta, só na parte de baixo, não apertem muito para não tirar a textura. Bem suavezinha, só para dar aquela forma arredondada, ó. E aqui vocês vão vindo, vão fazendo umas viradinhas para um lado, outras para outro, vão dar um movimento aqui, ó, para deixar bem natural. Vão fazendo isso aqui, vira pro outro lado, daí vocês vão ajeitando como vocês querem. Dá umas voltinhas, bem natural, gente, não dá umas torcidas nessas folhas, ó. Outras fazem enroladinha. Daí vocês vão criando a própria peça de vocês. Então, aqui eu vou tirar agora essa tampa daqui, ó. Eu não prendi ela, deixei ela solta.
Então, por isso que eu falo para vocês que é importante que essa parte aqui, quando forem colar as folhinhas, tem que estar bem seca, porque aqui a gente só vai ter esse espaço aqui para segurar agora, para fazer o acabamento aqui embaixo. Aqui vocês vão virar e vão fazer o acabamento aqui para deixar bem bonitinha a tampa e não deixar a lata da tampa aqui visível. Se vocês quiserem só virar assim e deixar secar, depois vocês vêm com estilete ou com a faquinha depois de seca e recortem e fazem um acabamento bem bonitinho. Só vão fazer assim, ó, gente, tá? Tá aqui, então, tá pronta a nossa tampa. Agora eu vou colocar, então, de novo no pote ali, pra gente fazer a pintura, então, das folhas e encerrar a aula de hoje, então. Então, aqui pra pintura, eu vou utilizar o tom de verde oliva, tinta acrílica. Vocês podem usar acrílica ou a PVA, ou até a tinta de tecido mesmo. Caso vocês for passar verniz, vocês podem utilizar a tinta para tecido. Se vocês não for usar verniz, vocês não usem a tinta para tecido, senão ela sai toda, tá, gente? Então, aqui eu vou diluir um pouquinho, colocar um pouquinho de água para ela não ficar tão grossa. Vou limpar num paninho e vou vir passando aqui, ó, de baixo para cima. Deixa eu limpar um pouco mais. Bem pouca tinta, gente. Aqui vocês vão puxando. Vão fazendo isso aqui em todas as folhinhas. Com a tinta bem, o pincel só sujo e a tinta bem fininha. Também vocês esperem secar para fazer isso aqui, ó. Eu tô fazendo com ela molhada, mas vocês esperem secar. Que vocês vão puxando para cima. Só embaixo, dão alguns retoques aqui em cima. Fica muito natural. Assim vocês fazem toda... Pode fazer aqui onde tem essas emendas aqui, fazer, ó, escurecendo. Aqui vocês vão puxando. Daí essa pintura fica muito linda, porque ela tem aquela textura de palha de milho mesmo. Daí vocês dão umas pinceladas, ela fica bem natural. Então, assim vão fazer em toda a volta. Então, finalizada a nossa peça de hoje, gente. Espero ter ajudado vocês que tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos que vocês acham que pode também querer aprender a fazer essa peça que nós fizemos hoje, tá, gente? E vou deixar aqui na descrição o link das outras plataformas no qual eu entrego mais conteúdos mais simples, né, gente? Vídeos mais rápidos, mas porém conteúdos bem úteis, com dicas que todo iniciante ou até mesmo todos, a quem já é mais avançado no biscuit, também pode precisar dessas dicas, tá bom, gente? Então me sigam lá também. Então até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.